2 Coríntios capítulo 2, versículo de 14 até o versículo 17. Hoje nós vamos falar sobre o perfume de Cristo. Então, eu já falei aos jovens há muitos anos atrás que, talvez algum jovem vai lembrar, que Deus sempre nos compara a alguma coisa, seja coletivamente, como o povo de Israel, como igreja, ou como cada crente individualmente. Deus vai estar sempre nos comparando a alguma coisa. Então você vai ver Deus nos comparando a perfume, você vai ver Deus nos comparando a sal, vai ver Deus nos comparando a luz, Deus comparando Israel a uma vinha, Deus vai nos comparar a uma árvore, a galhos de uma árvore. Então Deus vai estar sempre nos comparando a alguma coisa. Talvez, se eu tiver outra oportunidade de vir aqui uma outra vez, eu vou continuar falando sobre algumas comparações. Então hoje eu vou falar sobre o perfume, ok? Então 2 Coríntios capítulo 2, versículos de 14 a 17, que diz o seguinte: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes certamente um cheiro de morte para a morte, mas para aqueles um cheiro de vida para a vida. E para estas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus e na presença de Deus. Paulo, ele tinha um encontro marcado com Tito. Ele devia ir lá para a Macedônia. Você vai achar isso lá no capítulo 16 de Atos. E ele chegou ali em Troade para pregar o evangelho. Você vê isso aí no versículo 12 e 13. E Deus escancarou uma porta para o evangelho. Foi a única vez que você vai achar uma porta escancarada, onde as pessoas queriam ouvir Paulo pregar. Olha só, no versículo 12 e 13 do mesmo capítulo 2 diz: ora, quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma grande porta no Senhor, eu não tive descanso no meu espírito, porque eu não achei ali meu irmão Tito, mas despedido-me deles, eu parti para a Macedônia. Então Paulo havia de se encontrar com Tito, e por alguma razão Tito se atrasou, e Paulo se adiantou na viagem, e ele chegou a Troade, e de lá ele precisava ir até a Macedônia. Lá no capítulo 16 você vê que ele teve um chamado para ir para a Macedônia, e é lá onde ele havia de se encontrar com Tito. Só que no período que ele estava em Troade, Deus abriu uma porta para o evangelho, e ele, por ter que se encontrar com Tito, ele resolveu que ele ia viajar para a Macedônia. Também ele teve uma revelação, é onde lá ele encontra-se com Lídia. Então ele disse que aqui tem uma porta aberta, mas ele não estava em paz, porque Tito trazia algumas notícias que você vai encontrar no capítulo 2 de 2 Coríntios, aqui um pouco atrás, no capítulo 7 de 2 Coríntios também. É um acontecimento que já havia acontecido há algum tempo atrás, no capítulo 5 de 1 Coríntios também, onde Paulo quis resolver algumas questões. Então ele parte para a Macedônia, porque ali ele havia de encontrar a Tito. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Então, se você quer triunfar, triunfo é uma vitória, uma conquista. Somente em Cristo nós podemos ser triunfantes. Somente em Cristo a igreja triunfará. Deus nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós Ele faz manifesto em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, triunfo, como diz, é uma vitória. Volte aí a página anterior, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. 1 Coríntios 15, 57. Ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória, ou triunfo. Deus nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, todo aquele que está em Cristo já é um vencedor. Todos nós que estamos aqui hoje e aqueles que não estão, se estiverem em Cristo, são muito mais do que vencedores.
Ele diz que nós, aqueles que somos vencedores, aqueles que estamos em Cristo, fazemos manifesto em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É o que diz o versículo 14, a fragrância do seu conhecimento. Então vou dizer como é que funcionava essa fragrância aqui. Paulo está descrevendo um triunfo que acontecia e essa cerimônia acontecia em Roma. Então Paulo provavelmente esteve em uma cerimônia dessa. Como funcionava? Um país guerreava com outro país e o vencedor, o rei trazia o rei da nação inimiga para triunfar, exibi-lo como troféu no segundo carro, e ele trazia pelo menos 1000 prisioneiros de guerra. E quando você sabe que as cidades antigas não é como hoje, então tinha a avenida principal, onde o rei havia de passar, e ali as pessoas jogavam pétalas de rosas, e à medida que o carro passava por cima daquelas pétalas, e os bois pisavam, exalava a fragrância daquelas pétalas. É o que Paulo está dizendo. Paulo diz que aquilo que nós somos, ou que nós devemos fazer, deve exalar essa mesma fragrância, só que a fragrância do conhecimento que nós temos em Cristo. Então as pessoas devem olhar para cada um de nós e ver a fragrância desse conhecimento. Olha só, versículo 14 de novo. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós quem? Nós que somos vencedores, nós que estamos em Cristo, por meio de nós, Deus faz exalar em todo lugar que o crente está, deve exalar a fragrância do conhecimento de Cristo. Então Romanos 8,37 diz o seguinte: mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou. Então lembre, olha o que é que Paulo está dizendo lá, que nós somos vencedores em Cristo, e nós devemos fazer manifesto em todo lugar a fragrância do conhecimento que nós temos em Cristo. No meu trabalho eu devo fazer isso, você que é jovem na escola deve fazer isso, e todo cristão deve fazer isso. Os cristãos devem ser conhecidos, não somente pelo que fala, mas também pelo que faz. Então nós devemos fazer manifesto em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo, porque nós somos vencedores nele. Tá certo? Mais um versículo aí, abra em Efésios, capítulo 5 e versículo 2. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então o sacrifício que Cristo fez a Deus por mim, por você, exalou essa fragrância e chegou ao céu com aroma e cheiro suave. Foi agradável a Deus o sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. Por isso que nós devemos fazer manifesto em todo lugar a fragrância do conhecimento que nós temos em Cristo. Voltando para 2 Coríntios capítulo 2, vamos voltar lá? Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, Ele faz manifesto em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então por que nós devemos fazer manifesto em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo? A resposta está no versículo 15, é porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Então por que eu não vou exalar essa fragrância se eu sou essa fragrância do conhecimento que eu tenho de Cristo? Então veja que o versículo 15 e o versículo 14 estão ligados. Nós somos o bom perfume de Cristo. Então Deus espera que cada um de nós façamos manifesto em todo lugar. Não é na igreja aqui só tem perfume, na igreja só tem crente. Então se você for numa igreja desconhecida, você não sabe quem é crente e quem não é crente. Mas fora da igreja você tem que saber. As pessoas têm que nos conhecer fora da igreja. Então o nosso testemunho, a igreja deve ser fora daquelas portas. É fora dessa porta que nós devemos fazer manifesto
a fragrância do conhecimento de Cristo. Porque aqui eu consigo ser fragrância, se eu não sou, eu consigo se misturar. Mas lá fora eu não consigo. Então por isso que lá fora eu devo ser o bom perfume de Cristo, porque Ele espera que cada um de nós seja esse bom perfume. É o que diz o versículo 15. Porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Então por que eu devo exalar? Porque você deve exalar? Porque você é esse bom perfume de Cristo. Agora o versículo 15 termina falando algo que aqui vai dar um ponto sem nó na nossa cabeça. Olha só, ele diz que nós somos essa fragrância do conhecimento de Cristo nos que se salvam e também naqueles que se perdem. Ou seja, naqueles que vão para o céu e para aqueles que vão para o inferno, nós devemos ser a fragrância desse conhecimento, ou a fragrância desse perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então, se eu prego o Evangelho, e se alguém se converte e é salvo por Cristo, eu consigo entender. Faz sentido eu ser esse bom perfume nos que se salvam, porque eu preguei o Evangelho e ele recebeu a salvação que é em Cristo, e eu consigo entender eu sendo essa fragrância. Mas como eu posso entender eu sendo a fragrância do bom perfume de Cristo naqueles que se perdem, naqueles que perecem, naqueles que são condenados eternamente? Como eu consigo entender isso? Mas nós somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Então vamos tentar entender o que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Então, se eu prego o Evangelho e alguém se arrepende, se alguém crê, eu fui esse bom perfume de Cristo. Se eu prego o Evangelho, se alguém se recusa a crer no Evangelho, eu continuo sendo o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Porque em ambas as partes, o pecador recebendo o Evangelho ou não, Deus está sendo glorificado, porque eu fiz aquilo que eu fui enviado a fazer. Então, se você dá o testemunho de Cristo lá na sua empresa, ou lá na escola que você estuda, quanto alguém aceitar a palavra de Deus ou não, não é um problema seu, isso é um problema do Espírito Santo. Você tem que se preocupar em ser esse bom perfume, em dar esse bom testemunho. Minha preocupação é essa. Eu não tenho que me preocupar com o resultado, tenho que me preocupar naquilo que eu fui chamado para fazer. Exalar em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então, se você proclama o Evangelho e alguém se salva, você exalou esse bom perfume e Deus está sendo glorificado. Se você falou do Evangelho e alguém se recusou a crer no Evangelho, você foi esse bom perfume, porque em ambas as partes Deus foi glorificado, nos que se salvam e nos que se perdem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, ou para os que se perdem. A palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então veja a diferença. Se você prega o Evangelho e alguém se recusa a crer, olha o que diz aqui o versículo 18: a palavra da cruz é loucura. As pessoas vão ter isso como uma loucura, crer em um Deus que se fez homem e morreu na cruz, aparentemente sendo derrotado pela cruz. Então ela é uma loucura. Quando se pregava o Evangelho, quando Paulo pregava o Evangelho, falaram: o que esse louco está dizendo? Ele está pregando sobre um tal defunto, um cara que ele afirma que morreu e que ressuscitou e que pode salvar. Então a palavra do Evangelho, a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem. Não se preocupe se ela é loucura. Se você está fazendo o seu papel de fazer manifesto em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo, mesmo sendo loucura, mesmo sendo rejeitado, Deus está sendo glorificado. Então a palavra de Deus, ou a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus.
Pode ser que um dia para você também foi loucura essa palavra, porque para mim um dia foi loucura. Hoje ela não é mais loucura. O que ela é para mim hoje? Para os que são salvos. A palavra de Deus ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Essa palavra tem poder, ela pode salvar. É por isso que nós devemos fazer manifesto em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo. Segundo Tessalonicenses 2:10, que diz o seguinte: com todo engano da injustiça para os que perecem, porque eles não receberam o amor da verdade para se salvar. Então nós recebemos esse amor, nós somos salvos, recebemos a palavra de Deus como sendo o poder de Deus para nos salvar. Eles não receberam, com o engano da injustiça para os que perecem, porque eles não receberam, eles não creram, não quiseram crer, não quiseram receber a fragrância de Cristo, que é manifesta em todo lugar. Com todo engano e injustiça para os que perecem, porque eles não receberam o amor da verdade para se salvar. Então, por algum tempo da nossa vida, nós também não quisemos receber o amor da verdade da palavra de Deus. Mas chegou uma hora em que nós recebemos, quando nós fomos salvos pelo poder da palavra de Deus. E hoje nós devemos fazer manifesto em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo. Vamos voltar para 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Para estes, certamente, um cheiro de morte para a morte. Para esses quem? Para aqueles que não receberam. O aroma do conhecimento de Cristo nós fazemos manifesto em todo lugar. Para estes, certamente, é um cheiro de morte para a morte. Mas Deus está sendo glorificado. Por isso nós devemos fazer manifesto em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo. Para estes, certamente, um cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles que receberam o amor da palavra de Deus e se salvaram, para aqueles é um cheiro de vida, para a vida. Então entenda o porquê o apóstolo Paulo disse que nós devemos fazer manifesto em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo. Então, se alguém rejeita a palavra de Deus, se alguém rejeita a mensagem da cruz, só resta para ele uma horrível expectativa de morte para a morte. Se você é o bom perfume de Cristo e alguém recebe a palavra da cruz, é uma expectação de vida para a vida. Então, como disse, em ambos os casos, Deus está sendo glorificado com aquele que rejeita e com aquele que recebe um aroma de vida para a vida. Agora, olha o que diz o final do versículo 16: e para estas coisas. Para qual coisa? Para ser esse aroma. Para essas coisas, quem é idôneo? Quem é capaz? Quem é suficiente? Você é idôneo para isso? Você é capaz para isso? Você é suficiente para isso? Eu estou aqui na frente porque eu sou capaz, idôneo e suficiente? Qual seria a resposta? Para essas coisas, quem é idôneo? E a resposta mais correta é ninguém. Eu não sou idôneo para isso. Você não é idôneo para isso. Para essas coisas, quem é idôneo, quem é capaz e quem é suficiente? Nem eu e nem você, e ninguém é. Olha só o que diz a palavra de Deus. Abra em Filipenses capítulo 1 e versículo 21. Filipenses 1, 21. Então lembre que você e eu não somos capazes, nem idôneos e nem suficientes para essas coisas. Mas olha só o que a palavra de Deus pode fazer. Filipenses capítulo 1 e versículo 28. Então lembre, para essas coisas, quem é idôneo? Talvez alguém se ache o cara. Eu sou capaz, eu sou idôneo, eu sou suficiente. Você não é, eu não sou e ninguém é. Mas olha o que a palavra de Deus pode fazer comigo e com você. Filipenses capítulo 1 e versículo 28. Para essas coisas, quem é idôneo? Diz aqui:
Em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para nós, de salvação. Então, quem é idôneo? Eu não sou idôneo, você não pode ser idôneo. Em nada vos espanteis com os que resistem. Muitos resistem, por isso que resta a expectação de morte para a morte. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para nós é um indício de salvação. E isso provém de Deus. Para essas coisas, quem é idôneo? Abre em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 Pedro capítulo 2, versículo 7 e 8. Lembrando sempre da pergunta que o apóstolo Paulo nos faz. Para essas coisas, quem é idôneo? Assim para nós, ou para vós, os que credes, ela é preciosa. Aquela palavra da cruz, que era loucura. Para vós que credes, ela é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina, e uma pedra de tropeço, e uma rocha de escândalo para os que perecem, para os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o qual também foram designados. Então, seja para os que se salvam, seja para os que se perdem, nós devemos fazer manifesto em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo. Abra em 2 Coríntios, onde nós estamos. Vá para 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 5. Então vamos lembrar da pergunta de Paulo. Para essas coisas, quem é idôneo? Para essas coisas, quem é capaz? E para essas coisas, quem é suficiente? Olha o que diz aqui. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, que diz: não que sejamos capazes. Eu sou capaz. Paulo pergunta: quem é capaz? Eu sou capaz. Paulo diz: você não é. Não que sejamos capazes. Nós não somos capazes. Não que sejamos capazes por nós mesmos, nem de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Então você não é capaz, eu também não sou, ninguém é, mas Deus nos capacita de fazer manifesto em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo. Só Deus pode fazer isso com cada um de nós. Só Deus pode nos fazer capaz de fazer exalar em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo. É por isso que ele pergunta: para essas coisas, quem é idôneo? Quem é capaz? Quem é suficiente? E a resposta seria ninguém. Mas Deus pode fazer cada um de nós capaz de fazer manifesto em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo. Mais um versículo, Colossenses capítulo 1, versículo 12. Sempre lembrando da pergunta do apóstolo Paulo: quem é capaz? Quem é idôneo? Quem é suficiente para essas coisas? Colossenses capítulo 1 e versículo 12. Que diz o seguinte: dando graças ao Pai. Por que nós devemos dar graças ao Pai? Lembre que Paulo perguntou: quem é capaz, quem é idôneo e quem é suficiente? Lembre-se dessa pergunta. Dando graças ao Pai, porque Ele nos fez, ou nos faz, idôneos para participar da herança dos santos na luz. Você não é capaz, eu também não sou, mas Deus nos faz idôneos para essa participação. Então, por isso nós devemos fazer manifesto em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo. Por mim mesmo eu não posso fazer manifesto, mas Deus pode me fazer capaz de exalar em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo. Veja que até o endemoniado reconheceu essa fragrância e falou: esses que vos denunciam a palavra, eles são servos do Deus vivo, são servos do Deus Altíssimo. Falou isso para Paulo. Até os demônios podem reconhecer quando Deus nos faz capaz de fazer manifesto em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vamos voltar para 2 Coríntios.
Quando for preparar, vocês avisam, porque eu estou meio perdido no tempo. Vamos voltar para 2 Coríntios, capítulo 2. Então, para essas coisas, quem é idôneo, quem é capaz e quem é suficiente? Deus nos faz capaz, Deus nos faz idôneo, Deus nos faz suficiente. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, para terminar. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus e na presença de Deus. Então nós devemos fazer manifesto em todo lugar. Paulo diz: nós não somos como muitos, ou como a maioria. O que a maioria dos pregadores são? O que a maioria de pastores são? O que a maioria de igrejas são como instituição? Falsificadores da palavra de Deus. Por que essa igreja que cabe 200 pessoas hoje está com talvez menos de 20% da capacidade? Por um desses dois motivos que eu vou falar. Eu acredito no primeiro, que nós não temos feito nada para que as pessoas estivessem aqui hoje. Eu também não tenho feito. Eu não estou dizendo que não sou ocupado, eu também sou ocupado. Mas pode ser também que a igreja não está cheia por aquilo que Paulo fala, porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus. Talvez se estivéssemos falsificando a palavra de Deus aqui hoje, tinha todos os bancos cheios, pessoas aqui na frente, lá na rua nos assistindo e aqui no pátio. Mas Paulo diz: nós não somos como muitos, como a maioria, falsificadores da palavra de Deus. Pode ser que seja por esse motivo. Pode ser que nós temos trabalhado muito pouco. Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Quando Paulo falou isso aqui, acontecia uma coisa em sua época. As pessoas faziam falsificação e fazem até hoje, para proveito próprio. Então veja que algumas coisas que nós compramos que são falsificadas, quem falsifica é para tirar proveito daquilo. Quando alguém falsifica a palavra de Deus, é para tirar proveito daquilo, é para iludir as pessoas. Então muitas vezes o pregador ele não está preocupado com almas. O que menos vai interessar são as almas. O que mais interessa é as pessoas. Então ele enche a igreja, porque o que interessa são pessoas e não almas salvas por Cristo. Então as pessoas do passado, esse termo que ele emprega era usado aos vendedores ambulantes que falsificavam o vinho. Então você comprava uma garrafa de vinho na época e 70% daquele vinho era água adicionado ao vinho. Como as pessoas fazem hoje, pegam uma pequena porção da palavra e falsificam e conseguem encher as suas igrejas. Paulo diz: mas nós não somos como esses. Nós não somos falsificadores da palavra de Deus. Então lembre que o porquê que eu falei que nós devemos fazer manifesto em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo. Não importa se a pessoa vai receber a palavra ou se a pessoa vai receber a palavra. Em ambos os casos, Deus vai estar sendo glorificado. Então não adianta eu querer falsificar a palavra de Deus para encher a igreja. Eu tenho que me preocupar com almas, para que as pessoas ouçam a palavra e recebam a salvação que é em Cristo. Então é melhor ter 10 pessoas na igreja ouvindo, salvas, ou 10 pessoas que irão de se salvar, do que 1000 iludidas, acreditando numa falsa promessa, em uma falsa salvação. Paulo diz: nós não somos como eles. Nós não somos como a grande maioria, falsificadores da palavra de Deus. Antes, ou pelo contrário, esse antes quer dizer pelo contrário. Nós não somos falsificadores da palavra de Deus. Pelo contrário, nós falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus e na presença de Deus. Paulo diz: eu não sou falsificador, nós não somos. Nós falamos é de Cristo. Nós pregamos a mensagem da cruz.
porque nós sabemos que nós estamos diante de Deus, sabemos que nós vamos prestar contas ao Pai. É por isso que nós não falsificamos a palavra de Deus. Falamos de Cristo com sinceridade. Sinceridade, essa palavra vem de cera, tá certo? Lembra que ele falou sobre a falsificação? Pessoas falsificavam vinho. Hoje as pessoas falsificam tudo, principalmente a palavra de Deus, que já era falsificada na época de Paulo. Muitos faziam para o seu próprio proveito. Alguns pregavam o evangelho para que Paulo sofresse mais ainda, para que ele fosse cada vez mais perseguido. Com sinceridade. Então essa palavra sinceridade vem de cera. A cera na época era usada para falsificar algumas coisas. Então se um objeto se quebrava, então passava-se a cera e colava, e ficava perfeito, tudo bonito. Paulo diz: nós não pegamos o evangelho e usamos cera no evangelho. Nós pregamos a verdade do evangelho. Nós pregamos o evangelho sem cera, pregamos com sinceridade, porque nós sabemos que nós estamos diante de Deus. 2 Coríntios 1,12 diz o seguinte: porque a nossa glória é esta. Lembre, nós não somos falsificadores, nós não somos cera. A nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade, ele usa a mesma palavra, nós não usamos cera, com sinceridade de Deus, e não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, nós temos vivido no mundo de modo particular convosco. Paulo diz: nós não vivemos como os outros viveram, nós vivemos de uma forma particular. Nós falamos com sinceridade, nós procuramos viver com sinceridade, nós não usamos cera, nós não maquiamos as coisas. Então nós devemos ser a fragrância do conhecimento de Cristo sem cera. Lembre de sem usar cera, não adianta maquiar, não adianta querer iludir. Paulo diz: nós não somos falsificadores. Abra também em Atos 23, versículo 1. Paulo diz: e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: homens e irmãos, até o dia de hoje eu tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Eu tenho andado diante de Deus com sinceridade. Será que nós temos andado diante de Deus com nossa consciência pura, como a de Paulo? Nós temos andado diante de Deus com sinceridade? Lembre que nós devemos ser o bom perfume de Cristo, seja para aqueles que se salvam, seja para aqueles que se perdem. Paulo disse que nós somos, ou pelo menos deveríamos ser. Então Paulo diz: eu estou com a consciência tranquila, eu tenho andado com verdade, eu tenho andado com sinceridade. Abra aí também em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, uma boa consciência, de uma fé não fingida. Então nós devemos andar, como Paulo diz, com sinceridade, com uma fé não fingida, fazendo exalar em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo, com uma fé não fingida. Para terminar, meus irmãos, vamos abrir 2 Timóteo, é só virar duas páginas. 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 3. 2 Timóteo 1 e 3. Paulo diz o seguinte: eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados eu sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar eu faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Então, como Paulo diz, eu tenho uma consciência pura. Eu estou orando pelo irmão Timóteo, eu estou tranquilo diante de Deus. Eu não tenho fingimento, eu não uso cera, eu procuro fazer com sinceridade, com verdade. Então, fazendo desse jeito, nós seremos, como Paulo diz, o bom perfume de Cristo naqueles que se salvam e nos que se perdem.